Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ariel, estou com as minhas colegas Emily e Arisa, que vão se apresentar daqui a pouco, mas antes eu vou introduzir o tema da nossa sequência didática, que é Conto de Fadas para EJA. Então, primeiro, o que é o EJA? Acho que é importante a gente saber. O EJA, ele é uma modalidade de ensino diferenciada das outras. Embora alinhado às outras modalidades de ensino, o público é diferenciado, né? O público do EJA é composto por pessoas cujas trajetórias educacionais foram interrompidas por algumas intercorrências, seja trabalho precoce, por dificuldades socioeconômicas, responsabilidades familiares, falta de oportunidades. Então, muitos retornam à sala de aula carregando inseguranças, receios e vivências de fracasso. Então, é um público que carrega uma bagagem negativa da educação, porque teve o direito negado, né? Então, é um público em que a gente precisa pensar de uma maneira específica. E o que seria útil para eles é vivências relacionadas à leitura para o trabalho, como usar o celular, identificar placas de ônibus, preencher documentos, acompanhar os estudos dos filhos, e também a literatura. Bom, pensando nisso, a gente precisa pensar que tem muitos jovens adultos, infelizmente, no Brasil, que ainda não sabem ler nem escrever, né? Mas como introduzir essa prática, que é uma prática que geralmente está inserida nos anos iniciais, né, do ensino fundamental das crianças, né? Como transportar essa prática do ensino fundamental, né, do universo infantil para o universo adulto. Bom, a primeira coisa que a gente tem que repensar são as práticas muito tradicionais, né? Além das dificuldades socioeconômicas ou contingenciais, o modelo também tradicional é um grande fator de exclusão. Então, práticas que excluem seria foco em cópias, repetição e memorização. Isso não traz um aprendizado significativo, de modo que um trabalhador que interrompeu os estudos por algum motivo queira continuar na escola. Né? Para os adultos, a educação precisa ser mais significativa. Não que para as crianças também não precise, né? Mas existem outros desafios que fazem com que o adulto precise mais disso. Não podemos também ignorar os saberes prévios e a realidade do aluno, né? Como eu disse, eles têm uma bagagem sociocultural, socioeconômica prévia, né? E isso tudo gera insegurança e reforça o fracasso, né? A exclusão escolar. Então, eles já vêm desse histórico, né, de uma pecha de fracasso escolar, né? Então, o que fazer para evitar essas práticas nessa modalidade de ensino? A gente poderia dizer diálogo com as realidades, palavras e modos de interpretar o mundo do aluno. Então, nós não temos que nos colocar como detentores do conhecimento, né? Mas sim como pessoas que dialogam com esses estudantes. Isso promoveria, né, mais autonomia, confiança e acolhimento, pensando sempre que o aluno é sujeito ativo no processo de aprendizagem. Aqui a gente colocou uma frase do Paulo Freire, né, que é um grande expoente dos pressupostos, né, da educação adulta. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. O que isso significa? Que ler, antes de mais nada, né, ao mesmo tempo que é o domínio do código escrito, né, das letras, das sílabas, também é uma ferramenta para analisar o mundo à sua volta, né? Então, as palavras elas têm que revelar o mundo de cada um, né? Nós que somos professores não temos que dar a palavra a esse aluno. Ele vai usar isso para expressar o seu próprio mundo e para entender também as relações que o cercam. E onde encontrar uma ponte segura entre o mundo do aluno e a palavra escrita? Aqui a gente introduz o nosso tema, que é o conto de fadas para alfabetização, né? Nós sabemos que os contos de fadas são largamente utilizados para alfabetização no universo infantil, mas também nós resolvemos trazer para o universo adulto, por quê? Porque os contos de fada, como as minhas colegas vão explicar mais adiante, eles são muito difundidos na nossa cultura, né? Então, é importante promover esse diálogo, né, com estruturas amplamente conhecidas que os alunos já conhecem, inclusive os adultos, né, que é os contos de fada, né? Essa escolha, ela se baseia em 3 pilares. Primeiro é o letramento cultural, né, porque conecta o aluno a um patrimônio cultural já compartilhado por todas as pessoas, né? Conscientemente ou inconscientemente,
A gente conhece, né, a estrutura dos contos de fada, e elas são amplamente reproduzidas nas narrativas da cultura, né, da cultura popular e outros modos de narração. É, o reconhecimento da história, ele reduz a barreira inicial, né, porque esse público é um público que a gente precisa quebrar um pouco essa barreira, né, de ensino tradicional. Então, seria uma maneira de ser mais inclusivo, né, tendo em vista as particularidades desse público. Ele tem uma estrutura narrativa muito clara. Então, essa organização, né, início, meio, fim, né, ou mais especificamente conflito, situação inicial, conflito, clímax, ele oferece uma previsibilidade. Então, isso simplifica a compreensão textual, né, e a análise fonológica, tornando o aprendizado menos intimidante. E também a motivação e conexão adulta, porque os contos, eles, embora carreguem essa pecha de serem infantis, né, nós majoritariamente temos contato com ele através da infância, eles abordam dilemas humanos universais, né, a confiança, o perigo, a superação, e isso se conecta com as experiências de vida dos alunos, mesmo os adultos, faz com que o aprendizado seja potencialmente mais significativo, né, se a gente explorar esses temas. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Emily. E para dar continuidade ao que a Ariel estava explicando, a Dola Porto, eu vou explicar melhor, detalhar um pouco mais a estrutura da sequência didática. Então, na primeira etapa, que é a imersão no universo, que tem como foco pedagógico a conexão com a realidade e a escuta atenta. A atividade-chave nessa primeira etapa seria uma roda de discussão, onde aconteceria uma leitura e recontagem oral do conto foto, no nosso caso, Chapeuzinho Vermelho, com foto na estrutura da narrativa, ou seja, início, meio e fim. E o recurso necessário seria o livro do conto, de preferência com uma capa grande, assim os alunos conseguiriam ver melhor e ler melhor. Imagens temáticas que remetem a situações adultas também. Seria importante que tivesse essas imagens dentro do livro. Depois nós temos a leitura fotada, que tem como foco o reconhecimento visual, sonoro de palavras-chave. Então, como atividade, nós pensamos em uma criação de um mural de palavras úteis, com termos do conto e do contexto do aluno. Então, por exemplo, se você tem um aluno que trabalha na padaria, por exemplo, você colocaria ali a palavra pão, ou a palavra doces, massa, esse tipo de coisa. E depois realizar um jogo de sílabas. Dividir essas palavras em sílabas e fazer os alunos tentarem organizar as sílabas de volta nas palavras. Com os recursos necessários, então a gente usaria fichas grandes com palavra-chave, fichas menores com sílabas e um cartaz do alfabeto, para eles saberem e conseguirem visualizar melhor cada letra e cada sílaba. A terceira etapa seria a análise da estrutura e função. Então, o foco pedagógico é a sequenciação e letramento funcional. Então, nós pensamos em uma sequenciação de fases, acontecimentos também, presentes no texto, no conto, né, no caso, e também que remetam à vida real, digamos assim, dos alunos. Então, uma análise funcional de palavras no texto, títulos, nomes, lugares, objetos, verbos, esse tipo de coisa. Como recursos necessários, a gente pensou em tatuões dantes com faces curtas do conto, o texto do conto impresso, né, e matadores de texto. Assim, os alunos conseguiriam matar cada uma das frases e das palavras que a gente vai pedir para eles analisarem. A penúltima etapa é a produção textual guiada. Então, foco na escrita coletiva e com significado. Então, nós pediríamos, através de um ditado de bilhete ou recado, ao possessor, a nós, que eles escrevessem alguma coisa, ou um bilhete ou um recado, né, no caso, utilizando como mediação o espaço entre as palavras e a pontuação. É muito importante que a gente tente focar em mostrar a eles a importância do espaço entre as palavras e a pontuação correta de cada uma. Então, a gente usaria o quadro, ou a lousa, dependendo dos recursos da escola, né? Matador de cor diferente, então seria interessante, se possível, escrever no quadro com cores diferentes. Assim, cada uma das palavras, eles conseguiriam entender e visualizar melhor o que a gente está buscando. A gente também usaria fichas de apoio com nomes e palavras úteis. E, por fim, a última etapa, que é a avaliação e a socialização, que tem como foco a análise da hipótese de escrita e autoavaliação do aluno. Então, a atividade-chave seria um registro individual da escrita, do próprio jeito do aluno, e uma socialização sobre o uso da escrita no dia a dia. Então, perguntar a eles qual a utilidade da escrita, como eles acham que a escrita pode ajudar eles no dia a dia. E como recursos seria o caderno de registro individual do aluno, né, no caso,
uma rúbrica pelo registro das hipóteses e um formulário simples de autoavaliação. Essa estrutura ela foi desenhada para ser flexível e adaptada às necessidades de cada turma e cada escola também, porque nem sempre é igual, né? E depois nós temos os objetivos de aprendizagem claros pelo início da jornada. Então, essa sequência ela foi projetada para desenvolver as habilidades fundamentais do aluno e, ao mesmo tempo, promover a autoestima e o pertencimento deles. Então, a gente pensou que, ao mesmo tempo que a gente quer desenvolver a habilidade de leitura e de escrita deles, é muito importante promover a autoestima e o senso de pertencimento de cada um deles. Até porque nós vivemos em uma sociedade letrada, né? Então, é bastante importante ter esse senso de pertencimento. Os objetivos seriam identificar as letras do alfabeto, a letra de forma ou bastão, depende de como você chama, e os seus sons, buscando trazer essa relação, não trazer essa relação, mas iluminar essa relação entre fonema e dafema para os alunos, de forma que eles percebam e compreendem a relação entre o fonema e o dafema, então o som e o desenho, né, o símbolo. Depois nós teríamos aprimorar a consciência fonológica, ou seja, a identificação de sílabas e fonemas. É muito importante aprimorar essa habilidade do aluno. Depois teríamos compreender a função social da leitura e escrita, através de listas, bilhetes, títulos, recados, então textos narrativos também. É bastante importante. Claro que a gente vai indo de pouquinho em pouquinho, né, para não sobrecarregar o aluno e não deixar ele confuso também. Depois nós teríamos participar ativamente de situações de escrita coletiva, respeitando a sedimentação de palavras. E, por fim, relacionar o universo simbólico do conto com experiências da vida real, o que é um ponto bastante importante, né, no caso de ESAs. Eu já dei um pequeno spoiler lá no comecinho, né, de que nós usamos o ponto da Chapeuzinho Vermelho como o ponto a ser explicado, né, então, como dar a vida a essa metodologia que nós explicamos, utilizando Chapeuzinho Vermelho. Claro que vocês podem usar qualquer outro ponto, mas a gente escolheu o Chapeuzinho Vermelho só por escolher mesmo. Então, os parâmetros da aula, o que seriam? O texto base, Chapeuzinho Vermelho, uma versão adaptada. E ela pode ser adaptada a depender da sua turma e do seu desejo, do seu objetivo a trabalhar aquela versão. Então, por público, a gente pensou no primeiro elemento do ESA, ou seja, iniciação à alfabetização. E pensamos em uma duração de 2 aulas de 50 minutos cada uma. Na primeira aula, nós chamamos da escuta atenta à análise da palavra. Ou seja, no primeiro momento da aula, a gente faria uma roda de conversa entre os alunos, onde nós discutiríamos inicialmente a história, perguntando o que eles já conhecem sobre a história da Chapeuzinho Vermelho, o que essa história nos ensina sobre confiança e perigo na vida real também. E, como resultado, nós conectaríamos a moral da história com situações práticas da vida adulta, valorizando a leitura de mundo de cada aluno. E depois, de segundo momento, nós faríamos um banco de palavras com eles. Então, teríamos uma atividade onde o professor escreveria palavras-chave na lousa, como, por exemplo, lobo, pão, vovó, casa, essas palavras. E é importante que cada palavra seja escrita em letra maiúscula e de forma. Assim os alunos conseguem visualizar bem. Até porque sabemos que alguns alunos possuem mais dificuldade do que outros. Depois nós faríamos uma discussão além da fonética em si. Então, seria uma análise funcional, onde nós perguntaríamos em que situações do dia a dia vemos essas palavras. Então, por exemplo, casa. Em que situação a gente encontra a palavra casa no nosso dia a dia? Geralmente é quando a gente está populando um endereço ou informando o nosso endereço para alguém. Vovó, por exemplo. Pode ser um contato no celular, pode ser uma forma carinhosa de você se referir à sua avó, né, no caso. Ou a uma pessoa mais velha, que é bastante íntima e próxima de você. E lobo. Lobo a gente geralmente associa a perigo. Então, trazer essas palavras às situações do dia a dia e perguntar a eles onde eles encontram e utilizam essas palavras. E por fim, como resultado, a gente garantiria o vínculo entre o cotidiano e a funcionalidade da escrita. E agora eu passo a palavra para minha Toleda. Tchau! Oi, pessoal, professores, meu nome é Arisa. Eu vou continuar a apresentação da sequência didática, que é essa proposta, né? Aqui nós temos a segunda aula, que é a análise da estrutura e produção, 50 minutos também. Nessa primeira etapa aqui dessa segunda aula, nós temos a análise da estrutura e o que chamamos de sequenciação e o letramento ali, né, e ordem lógica. Esse é o foco. As atividades a serem desenvolvidas aqui é uma sequenciação de imagens e frases,
seguida de uma discussão. Então, nesse momento, o professor apresenta de 3 a 4 imagens ou frases, né, curtas sobre o conto, ali fora da ordem, né? Então, ou imagens ou frases. Fica a critério do professor identificar o que é melhor a ser utilizado ali com aquela turma, naquele contexto, né, de ensino-aprendizagem. Então, o professor avalia qual que é a necessidade, se é um, se é outro, ou se utiliza os dois ao mesmo tempo. O professor tem que verificar isso. Então, aqui os alunos, em duplas, vão colocar na ordem que eles acham correto, essas imagens ou frases, né? Lembrando que vai estar fora de ordem no início, vão ser várias distribuídas ali para as duplas, né? Sobre o conto. E o professor, em seguida, vai fazer a apresentação da ordem correta, né? Então, os alunos fazem esse rastreamento visual. Por que visual? Aqui nós sugerimos que se utilizem cartões grandes, assim, para facilitar a visualização dessas imagens e dessas frases. Então, os alunos fazem esse rastreamento visual para colocar na ordem correta, e verificar, discutir, né, como eles fizeram, o que eles acharam. E, em seguida, o professor pode perguntar o que os alunos fariam no lugar da personagem, ali do conto, em quais outros tipos de situação poderia acontecer uma tal ação, etc. Aqui para incentivar uma leitura crítica e uma consciência também crítica, né, e uma leitura de mundo, para ir além ali da decodificação dos códigos, né? Então, esse momento aqui é com esse intuito. De 15 minutos, sugerimos ali 15 minutos. Em seguida, nós temos a escrita coletiva e a segmentação. Nesse momento aqui, os alunos vão fazer uma produção textual guiada, né? Tipo invertida. Então, eles vão ditar um recado curto, uma frase para o professor. O professor vai escrever no quadro essa frase e vai utilizar desse momento para mediar ali a explicação do porquê as palavras estão dispostas na frase daquele jeito, explicar brevemente ali sobre pontuação. Então, nós temos um exemplo aqui de vovó fecha a porta. Então, o porquê da vírgula depois de vovó. E é utilizado esse momento para fazer essa discussão e essa breve explicação, né? Então, depois do professor colocar essas palavras no quadro que foram ditadas pelos alunos, sugerimos que façam uma leitura coletiva, né, do que eles criaram ali, né, do que eles escreveram, caso se sintam confortáveis ali. Então, solicita que um aluno faça isso oralmente, pergunte a um, em seguida o outro continua e etc. Também sugerimos aqui no caso 20 minutos, né, para essa atividade. E depois nós temos a última etapa dessa aula e da sequência, que é a hipótese de escrita e registro individual, né? Então, nesse momento, o registro individual será que seja solicitado aos alunos que eles escrevam em seus cadernos as seguintes respostas dos simples comandos que o professor iria dar, como o nome do personagem do conto, o nome de um personagem do conto, né? Em seguida, uma ou duas palavras, vai depender aí do professor, com a primeira letra que aparece do personagem, por exemplo, o lobo. Aí nós temos a primeira letra, que é a letra L. Qual que é a última letra? A letra U. Então, que se utilize dessa primeira letra para escrever outras palavras que comecem com a primeira letra, né? Então, após esse registro, vai de 15 a 20 minutos ali também, se faça a socialização, né? Então, alguns alunos podem compartilhar os seus registros e discutirem como a escrita pode ser usada ali no dia a dia, se utilizar de palavras do próprio cotidiano deles, né? Então, aqui o propósito é incentivar essa discussão em torno disso. E a avaliação, aqui nessa sequência, seria uma avaliação diagnóstica, formativa, uma avaliação do progresso, né, de uma forma gradual, que leva em consideração a participação dos alunos e tudo mais. E o seu processo individual, né, no caso de cada um. E assim nós finalizamos. Isso, a nossa proposta didática busca construir um caminho pedagógico que parte do entendimento de que ensinar jovens e adultos é um ato humano, sensível, e que é político também, né? Ao reconhecer a trajetória desse público, né? Dessa fase da educação, que são alunos que foram marcados por rupturas escolares, por práticas que foram excludentes, por silenciamentos. Então, tem que levar em consideração, reconhecer a história e a leitura de mundo de cada aprendiz, né? De cada aluno ali. Por isso, a nossa proposta didática busca esse acolhimento e respeito. E também tem a questão da escolha do conto de fada, né, ser utilizado aqui como gênero literário, como afirmam esses autores aqui, que é um gênero muito rico, né? Ele tem múltiplas nuances que nos permitem vários caminhos para ser trabalhado, né? Então, fortalece em vários sentidos esse gênero literário. No sentido de ser um gênero que é familiar, provavelmente esses alunos já escutaram sobre esse conto, sobre essa história, né, aqui no caso da Chapeuzinho Vermelho, né, vem como uma forma de romper com práticas que são reducionistas na fase inicial da alfabetização, né, que se limita somente à codificação
de códigos, a identificação, né? Então, ao integrar essa narrativa, a questão da memória, né? E da oralidade também, né? Que é um conto que se aproxima da oralidade, então tem essa questão também de criar essa oportunidade para que o estudante adulto se reconheça como leitor, né? A partir disso, mesmo antes de dominar plenamente a escrita. Então, esse reconhecimento vem aqui, como eu estava falando da nossa proposta didática, para restaurar essa autoconfiança também, nessa questão. E é uma proposta didática que no desenvolvimento das atividades nós buscamos equilibrar os aspectos que são técnicos da alfabetização com situações significativas de uso real da língua. Então, a identificação das palavras, de sílabas, né, a escrita coletiva, o ditado coletivo, eles foram planejados para serem trabalhados de uma maneira integrada e que sejam conectados, né, que sejam ligados às necessidades reais desses alunos, que é comunicar, ler para agir, e que ele utilize isso além da forma, né, além ali da escrita, num papel, num caderno. Assim, com essa proposta aqui didática, nós buscamos reafirmar que alfabetizar não é só juntar as letras, né? Então, não é apenas juntar as letras e identificar o código, mas sim possibilitar que o estudante ele amplie a sua situação, a sua leitura de mundo, a sua atuação nesse mundo e fortaleça a sua autonomia também. E concluindo, né, inspirado nas perspectivas de Paulo Freire, nós entendemos também que essa proposta didática aqui, a alfabetização, ela vem como um espaço de construção de emancipação também, né? Então, cada roda de conversa, cada recontar de história, cada situação descrita, cada palavra dita, ela vem como fazendo parte do processo em que o estudante se vê como um sujeito capaz de pensar, de agir, se localizar, criar e transformar no mundo, né? Então, a alfabetização vem como um ato de esperança também, que busca que se transforme, se amplie o percurso escolar desse aluno, e não que seja uma repetição de exclusão. Então, com essa proposta didática, nós visamos isso, e lembramos também que essa proposta, ela não é um modelo fechado, ela é uma proposta viva, que pode e deve se adaptar às necessidades concretas de cada turma, né? Então, o potencial aqui dessa proposta está na possibilidade de ser reconstruída, né? A cada voz, considerando cada voz, cada saber e cada expectativa de sala de aula. Esperamos que seja útil e tchau, tchau.